Olá, mulheres, eu sou Ive Machado, eu tenho 47 anos, sou do Projeto Vida Nova desde 2009. Eu sempre tive um sonho de engravidar, eu e meu esposo, queríamos muito um filho e a gente, desde o início, a gente passou por muitas lutas, muitas perdas, mas o Senhor sempre vinha com uma palavra e me dava uma injeção de ânimo, ativava a minha esperança, aumentava a minha fé. E num dos exames que eu precisei fazer, eu já estava tentando fazer esse exame pela terceira vez e nunca conseguia, porque sempre dava um problema, sempre dava uma inflamação, sempre dava uma infecção. E a médica falava, você não vai conseguir fazer esse exame porque esse exame é muito doloroso. Eu lembro que nesse dia, em vez de ir direto para casa, depois do meu expediente de trabalho, eu fui para o culto. E num culto de mulheres aqui no Templo Antigo, veio uma profeta angolana, na época ela era missionária, e eu estava sentada praticamente no último banco, e essa pastora pediu que eu ficasse de pé e ela falou assim, com muita autoridade no Senhor, para de procurar nome de menina, porque você vai engravidar de um menino. E para de procurar problemas, você não tem problemas para engravidar. Você vai engravidar na hora certa, no momento certo, que vai ser um diferencial na vida ministerial sua e do seu esposo. E aí o tempo passou, passaram-se 15 anos. Eu lembro que eu sentei, conversei com meu marido, falei, amor, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Aí o meu marido, muito preocupado, ele disse assim, você tem certeza que você quer fazer um tratamento? Porque o tratamento ele é muito difícil, é um processo muito doloroso. Você vai passar por muita coisa e eu não sei se eu estou preparado para ver esse teu sofrimento. Eu falei, mas a gente tem uma palavra. E eu creio nessa palavra. Na nossa igreja, lá no Recreio, foi um pastor, pastor Gesiel Lima. O Senhor falando através da vida dele, eu te dei a palavra, eu te dei a ousadia, te dei o escudo, estou trocando hoje a sua farda. E para que você saiba que eu sou o Senhor contigo, estou selando a promessa que te fiz há 14 anos atrás. Nesse altar, aí eu desabei. Mas dentro desse mesmo mês, na semana seguinte, foi um pastor ministrar na nossa igreja no domingo, que esse pastor ele é especialista em mulheres inférteis. E quando eu entrei de verdade no tratamento, eu descobri a minha realidade. Então, assim, foram 3 anos de muita luta, muitas medicações, muitos exames, mas eu sempre trazia à minha memória aquilo, né, assim como na palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu lembrava daquele dia que o Senhor profetizou, que o Senhor me entregou aquela palavra. Quando a nossa família descobriu que estávamos grávidas, parecia final de Copa do Mundo de Brasil e Argentina. O povo gritava, o povo vibrava. Eu não tô acreditando. As pessoas não acreditavam, mas quem tem que acreditar nos teus sonhos é você. Quem tinha que acreditar nos meus sonhos era eu e meu esposo. Nesse período de querer engravidar, chegou um momento que o Senhor falou para mim que eu precisava me esconder. Eu ir pro secreto, eu me guardar. Olá, eu sou Jaqueline, sou diaconisa do Projeto Vida Nova, já estamos aqui há 24 anos. Sou casada com Rubens. Em 2001, Deus me deu uma palavra, me deu, na realidade, uma visão. E dessa visão, Ele falou comigo que eu seria mãe. Só que em momento nenhum falou como seria esse processo de realizar esse desejo de ser mãe. Um ano depois, também numa ministração na igreja, a mesma visão, Deus testificando que eu seria mãe. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração. Essa palavra foi o que me sustentou durante anos, porque até se cumprir levou 22 anos. E aí, quando a gente fez a fertilização in vitro e não engravidei, quando a gente voltou na clínica, o médico falou assim pra gente, olha, para vocês terem sucesso, vão precisar fazer a famosa doação de óvulos. E eu tinha um coração muito fechado para adoção, porque eu queria engravidar, eu queria
amamentar. Eu achava que Deus só fazia milagre só se fosse dessa forma. E aí eu comecei a mudar minha oração. Comecei a falar: Deus, se o Senhor tem para mim filhos do coração, filhos adotivos, então muda meu coração. E eu me lembro como se fosse hoje que quando eu fui lá para pegar esse certificado de adoção, a psicóloga falou assim: olha, troca esse perfil, porque diante desse perfil que vocês estão traçando, vocês vão ficar no mínimo uns 5 anos na fila. Mas aí a gente falou assim: não tem problema, a gente vai ficar o tempo de Deus. Mas Deus, quando Ele tem uma palavra, quando Ele tem algo pra gente, Ele faz no tempo dele. E eu saí dali: Senhor, vai ser no seu tempo, se levar 10 anos, se levar 5 anos. E milagrosamente, quando estava fazendo 1 ano e 6 meses que a gente estava na fila, a gente recebeu a ligação. Eu estava num cinema com os meus sobrinhos e eu não ia atender, eu atendi. E quando me falou como eram, foram 2, né? São 2. Deus me deu dupla honra. Eu falei, quando eu desliguei o telefone para poder dar a resposta para a pessoa se eu iria ou não conhecer, eu falei assim: Deus, se foi eles, fala o coração do meu marido, porque ele tem um coração mais fechado para isso. E aí, quando eu liguei para ele, quando eu falei, ele começou a chorar. Claro, são nossos filhos. Deus assim foi detalhista nas coisas que a gente pediu e fez ainda além, porque a gente sonhava em ter um casal, mas não pedia isso a Deus, a gente queria 2. A gente orava: Senhor, que os caminhos sejam traçados, e realmente Deus traçou os caminhos e mudou a história da vida dos nossos filhos e mudou a nossa história, porque depois de 26 anos de casados, chegar a 2 de uma vez, a nossa vida mudou totalmente. Se você tem um sonho de ser mãe, e tem uma palavra de Deus, né? Porque é como o pastor Ezequiel fala: quem tem uma palavra de Deus ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta. Então que você, mulher, se realmente você deseja, que você esteja aberta para aquilo que Deus tem realmente. Porque Deus me mostrou de uma outra forma: ó, você não vai ser mãe assim. Eu tenho algo diferente, porque Deus já tinha separado o Alexander e a Emily pra gente. A gente levou muito tempo para conseguir. Foi muita luta, muita oração, muita batalha para conseguir a certidão de nascimento dos nossos filhos, como nossos filhos, com o nosso sobrenome. E aí, o meu testemunho, Deus faz tantos milagres, que minha mãe faleceu tem 1 ano, e Deus permitiu que minha mãe convivesse com os meus filhos e conhecesse eles. E exatamente 1 dia antes da minha mãe falecer, a gente recebeu a certidão de nascimento dos nossos filhos. Ou seja, Deus segurou a minha mãe para que ela visse a concretização do milagre. E eu me lembro como se fosse hoje: ela apertou minha mão e balançou a cabeça, como que ela se dissesse: agora eu posso ir, minha filha, agora está tudo bem. E outra questão também, a igreja abraçou muito bem. O Ministério de Casais fez um chá de bem-vindos para os nossos filhos e um monte de presente, teve chá. Foi no dia da apresentação deles, que essa apresentação para a gente foi realização de um sonho, apresentar nossos filhos ao Senhor. Se você perguntar para os meus filhos: o que vocês são do papai e da mamãe? Eles vão falar: um presente de Deus. Olá, eu sou a Érica Lima e há 10 anos eu tentava engravidar. E quando eu comecei a busca pela maternidade, eu fui diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos. E essa síndrome dificultava a minha ovulação, né? E diante dos médicos era praticamente impossível eu gerar filhos, né? E de uma maneira sobrenatural, há 10 anos atrás, eu recebi o meu milagre. Desde nova, né? Desde muito nova, meu sonho era ser mãe. Né? E eu acredito que tudo aquilo
que você ama fazer o que você nasceu para fazer. E eu acredito muito que eu nasci para ser mãe, porque eu sempre amei crianças. Eu fui uma ótima tia para os meus sobrinhos, e isso gerava muita tristeza no meu coração. Mas ao mesmo tempo que eu ficava muito triste, eu tinha muita fé que eu ia viver isso, que Deus era poderoso para fazer aquilo que os médicos diziam que era impossível para fazer. Então, tanto eu quanto meu esposo, nós sempre, em todas as campanhas, nós participávamos, porque nós críamos que nós íamos viver esse milagre de ter o nosso filho. Ser mãe do Felipe é maravilhoso, porque ele é uma criança doce, uma criança muito especial. E é um desafio, não só por todos os cuidados que um bebê exige, mas principalmente da responsabilidade que é educar um filho nos caminhos do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente hoje se propõe a fazer, né, como família, né, nós pensamos sempre em como que nós vamos influenciar o Felipe, né? Então, isso pra gente tem sido muito desafiador e muito maravilhoso também. Eu acredito que tudo aquilo que é da sua capacidade humana de você realizar, você vai lá, você corre atrás, você consegue realizar. Mas tudo aquilo que você precisa de uma intervenção divina, né, de algo que não depende só de você, não depende só do seu marido, depende da bênção de Deus, né, da liberação, né, do céu para você receber, né, é milagre. Eu sou muito grata a Deus porque eu estou numa igreja que avança, uma igreja que acredita, né, que incentiva, né, a sermos fortes em Deus, né, a buscarmos Deus, a crer que nós vamos viver o impossível. Tem uma frase que nós ouvimos sempre que diz assim: é impossível, mas Deus pode, né? E eu sempre acreditei nessa palavra, né? Sempre ouvimos palavras liberadas do altar que nós íamos receber o nosso milagre, que nós íamos conseguir viver todas as promessas que Deus tinha para as nossas vidas. O que eu acredito é que o justo vive da fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em todo tempo, nós precisamos crer que Deus é possível para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, é esse que está sendo o desafio, abrir mão, né, do meu trabalho para dedicar integralmente, né, à criação do Felipe. Porque não tem nada que seja mais importante para mim nesse momento do que estar com meu filho, de cuidar dele, sabe? De fazê-lo dormir. Não tem nada mais importante do que isso para mim. Na verdade, as pessoas já não acreditavam que eu ia viver isso, né? As pessoas não acreditavam que eu ia ser mãe, que eu ia gerar um filho, né? Então eles ficaram muito surpresos e o nome do Senhor foi glorificado, porque todos sabiam que só Deus podia fazer esse milagre. É importante você ter uma palavra revelada do Senhor para o seu processo. É importante você crer. É importante você não desistir. Quando você tem uma palavra revelada para o seu projeto, para o teu sonho, para aquilo que você deseja, vai acontecer o que tiver que acontecer, o terremoto que você tiver que passar. Mas você vai lembrar, o Senhor disse. E se Ele falou, é ponto final. Não importa qual área você deseja o seu milagre, você tem que crer. Buscar a presença de Deus é fundamental, é a chave, porque uma coisa é você orar, outra coisa é você ficar aguardando as coisas caírem do céu. Então vamos orar e vamos agir, porque assim como na palavra diz, né, que a oração é orar e ação, você faz a sua parte e o Senhor faz a parte dele na hora dele, no tempo dele, no momento dele, porque o impossível não cabe a mim, não cabe ao médico, não cabe a ninguém, cabe apenas ao Senhor. E ponto. E Ele vai fazer.